Olá, semioticistas. Nos vídeos anteriores, nós falamos ou analisamos o sujeito passional, não? No fragmento ou na obra Cartas de uma Religiosa Portuguesa. Hoje nós falaremos do figurativo e o seu uso interpretativo. Então, uma outra dimensão discursiva parece poder reforçar a ideia dessa oposição da qual nós falamos no vídeo anterior, essa oposição entre o sujeito epistolar e o sujeito passional. Essa outra dimensão diz respeito ao estatuto do figurativo nas cartas. Então, não só os elementos figurativos são raros, como também nunca é instalada nelas uma isotopia figurativa. Então, ora, por seu caráter referencial, o figurativo remete à relação entre os sujeitos epistolares. E é nesse nível de representação semântica que se estabelecem pontos de referência em comum à convergência dos pontos de vista, uma certa partilha do mundo. Então, nós temos, por exemplo, o quarto, o convento, o jardim, a família, o próprio interlocutor. E com relação a esse último, ao próprio interlocutor, como nós já vimos, o enunciador passional da carta tende a abolir a identidade descritivo-figurativa que ele suscita. E essa rejeição ao figurativo se estende a todas as outras formas de sua manifestação. Os elementos descritivos são totalmente investidos pela dimensão tímica. E essa sobredeterminação é instituída pela religiosa como a pedra angular de seu sistema axiológico. Ou seja, tudo que não é compatível com o seu esquema tímico é imperativamente excluído. E, em primeiro lugar, é claro, as figuras dotadas de uma forte densidade referencial. Ou seja, por exemplo, no fragmento da quarta carta que diz: "Sou perseguida pelo ódio e desgosto que tenho por todas as coisas. Minha família, meus amigos e esse convento são-me insuportáveis. Tudo o que sou obrigado a ver e tudo o que preciso fazer me é odioso." Então, a partir dessa observação, nós podemos diferenciar ou distinguir duas ordens do cognitivo, rearticulando de maneira mais específica suas dimensões gerais, que seria a persuasiva e a ordem interpretativa. De um lado, na verdade, o sujeito epistolar ele é instalado sobre isotopias figurativas de base, restaurando para o destinatário ausente as coordenadas espaciais, temporais e actoriais de sua enunciação, e assegurando, desse modo, a legibilidade mínima de seu discurso. Então, o sujeito epistolar, ele é assim caracterizado de maneira muito ampla por um fazer persuasivo, um movimento de abertura intersubjetiva. É um sujeito centrífugo que invoca ou convoca ininterruptamente a confirmação de seu dizer. Então, acontece de modo totalmente diferente com o sujeito passional. No sujeito passional, a sobredeterminação tímica dos valores descritivos é geral e absoluta, a ponto de recusar o reconhecimento de qualquer pertinência à dimensão figurativa. Ora, é possível compreender o timismo, ou seja, a relação entre a euforia versus disforia. E é possível compreender esse timismo como um nível elementar da interpretação, como um fazer interpretativo primário. Ou seja, o estado do sujeito, nos enunciados que lhe dão forma, bem entendido, o estado do sujeito é um efeito das modalizações investidas nos objetos. Ou seja, eles são desejáveis, são detestáveis, são odiosos, etc.
Então, os objetos, assim valorizados, são de imediato inscritos e formados nos circuitos da interpretação que seleciona neles o valor pertinente em função de sua própria disposição, a qual procede do otimismo. Então, nós teríamos, assim, dois regimes diferentes do fazer interpretativo. Ou seja, de um lado, o que se dá entre dois sujeitos e que realiza a relação intersubjetiva entre eles pela mediação do objeto. Do outro lado, o que faz, o regime que faz, o que faz um caminho mais curto, ou seja, mas na realidade, que é igualmente complexo, que vai do objeto ao sujeito. E esse regime recebe, ele seleciona, ele valoriza a presença das coisas em função de sua disposição e das categorias químicas que a regem. Ou seja, é o interpretativo patêmico. Então, instalando seu discurso em isotopias dessa ordem, o sujeito passional alimenta sem cessar uma cadeia interpretativa que cria, bem ou mal, a sua sintagmática própria. Então, aquela, por exemplo, que resulta da exploração simultânea de valores incompatíveis, gerando os múltiplos efeitos de contradição que caracterizam nesse ponto o discurso da religiosa. Por exemplo, no fragmento que ela diz, abre aspas, eu sou dilacerada por 1000 movimentos contrários, fecha aspas. Bom, nós podemos então dizer que o sujeito passional, ao inverso do precedente, define seu fazer interpretativo num movimento de fechamento subjetivo, ou seja, é um sujeito centrípeto. E sua única função é fixar e preservar seu espaço patêmico. Bom, em conclusão, a semiótica das paixões, ela reconheceu a importância das categorias químicas na organização do sentido, correto? Então, exatamente, então, depois que ela reconhece, a semiótica das paixões reconhece a importância das categorias químicas nessa organização, essa organização do sentido no nível das estruturas profundas. Então, a semiótica das paixões, ela se encarrega, por meio do conceito de modalização, ela se encarrega de encaminhar essas estruturas profundas para o nível das estruturas de superfície. E a análise aqui proposta se situa, por sua vez, no nível da manifestação discursiva e enunciativa, ou seja, ela busca mostrar como o otimismo, investido num processo que visa, em última análise, sua atualização, como esse otimismo, sob a forma dos sentimentos, do amor, do ódio, da dor, ele afeta a ordem do próprio discurso e determina, como se lhe assegurasse, a própria geração do discurso. Então, são essas relações elementares, por exemplo, a euforia versus a disforia, que fixam o tecido das isotopias a partir das quais os percursos são selecionados. Então, compreende-se desse modo a natureza particular da função interpretativa e a sua hipertrofia no discurso passional. Ou seja, esse discurso passional dispõe de um crivo químico capaz de filtrar e de reorientar a totalidade do sentido de acordo com os seus patemas. E essa organização do discurso condiciona, como se pode ver, as relações entre os sujeitos que ele põe em jogo. Então, é assim que, por exemplo, nas cartas portuguesas, a emergência e a instalação imperativa do sujeito passional implica, ao mesmo tempo, o apagamento do sujeito epistolar. Então, na realidade,
a leitura minuciosa e contínua das cartas mostraria que as coisas são mais complexas. Ou seja, se de fato existem duas ordens de sujeito diferentemente construídas, a preeminência de uma sobre a outra não é jamais definitiva. Ou seja, o passional ele nutre, ou se nutre, na verdade, do sujeito epistolar, cujo apagamento ele visa. E se este persiste em suas formas, como atesta o comentário que faz eco às supostas respostas do amante francês, então é exatamente o passional que, tendo fracassado na transformação projetada, ele se fecha em seus jogos sem alteridade. E, finalmente, ele desmorona. Então, o sujeito epistolar triunfa, assegurando a moralização e tornando-se responsável pelo desfecho do discurso e pelo estado final da narrativa. Por exemplo, na quinta carta, onde se diz: guardarei cuidadosamente as duas últimas cartas que o Senhor me escreveu e as relerei ainda com maior frequência do que li as primeiras, a fim de não recair em minhas fraquezas. Então, sejam quais forem os seus diferentes movimentos, sempre nós retomamos a esses sujeitos. E é que eles, na verdade, são, pela variação de seus simulacros, eles são as instâncias exclusivas de narrativização dos discursos nas cartas portuguesas. E é para além dessas cartas, para além delas, como que por um efeito de acarretamento, em todos os discursos que elas tenham suscitado, desde as múltiplas respostas e novas cartas, que elas também são autônomas, até os comentários mais recentes, né, passando pelos pastiches, pelas adaptações, pelas reescritas, etc. Então, para tentar compreender e justificar a abundância desse intertexto, nós podemos, então, arriscar uma homologação de estrutura. Nós poderíamos dizer de um texto que mostra e apaga desse modo o sujeito que ele propõe a questão da identidade. Bom, a obstinação em ressuscitar os atores epistolares e em dar-lhes ao mesmo tempo consistência e um nome parece, na verdade, complementar a obstinação que os faz não desaparecer como assinaturas, mas aparecer e desaparecer como figuras. E sua carência de ser, assim como a riqueza dos motivos passionais e objetos que essa falta estabelece, exige, pela organização paradigmática da narratividade, que ela seja liquidada e resolvida. E encontrar, ou seja, exatamente encontrar os nomes próprios. E aqui restaurar um equilíbrio numa episteme de identificação. Então, num certo sentido, o mal-estar provocado pelas cartas portuguesas, tal como o ilustra a historiografia a elas vinculada, é do mesmo tipo que o da carta anônima. Ou seja, resulta do princípio de legibilidade inscrito na carta em si mesma. E tanto nas cartas portuguesas como na carta anônima, o apagamento do signatário está ligado ao desaparecimento de um outro sujeito, o destinatário ameaçado, por exemplo. Então, o anonimato ele é corolário da anulação escrita na própria carta. Ele a fundamenta e a garante. E a inquietude provocada, a virtualidade do apagamento, a paixão ôntica por excelência, essa inquietude provocada seduz e exige a busca.